gente querida, tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Espero que todos bem, não é verdade? Como vocês sabem, eu tenho 2 cachorros bem levados e preciso ensiná-los a obedecer para que a gente possa manter a ordem em nossa casa e que a gente possa viver todos juntos com muita alegria. Então, estou aqui procurando alguns vídeos de treinamento na internet. Acho muito bacana ver aqueles cães que obedecem seus donos o tempo todo. Vejam esse vídeo que eu achei na internet. Preciso treinar a obediência com o Ico e a Aika, como este adestrador faz com estes cães. Vejam como eles sentam, dão a patinha, cumprimentam, deitam e obedecem aos comandos para ficar e ir até seu dono. Para fazer a coisa certa, na hora certa, os cães precisam aprender a obedecer, da mesma forma como precisamos aprender a obedecer a nossos pais, a nossos professores. E assim, seguindo as instruções e ensinamentos, vivemos com mais ordem, aprendemos cada vez mais, ficamos mais inteligentes e mais felizes. Vamos ver o que consigo fazer com o Ico e a Aika? Senta, 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 senta. Deita, só deita, 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 deita. Isso. Deita, deita, rola, 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 rola. Em pé aqui, em pé. Isso, 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 em pé. E vocês viram como a gente faz para passar instruções e ensinamentos? Senta, deita, rola, em pé, fica, vem. Quando desejamos compartilhar nossos pensamentos, usamos palavras, falamos. É um modo fácil de deixar outros saberem o que pensamos. Nossa história bíblica de hoje é sobre Moisés falando aos filhos de Israel. Ele tinha uma mensagem especial para eles. Uma mensagem que desejava que os israelitas se lembrassem para sempre. Nosso verso para decorar de hoje nos fala mais sobre essa mensagem. Ele diz: amando o Senhor seu Deus, servindo-o de todo o coração. Está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. Quando amamos e servimos a Deus, nós lhe obedecemos. E quando obedecemos a Deus, nós o adoramos. A mensagem de hoje é: adoramos a Deus quando escolhemos obedecer-lhe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais este sábado. Obrigado, Pai, por ter nos ensinado como precisamos ser para obedecer-lhe, como viver no seu amor. Sê conosco nesta escola sabatina e nos enche com seu Espírito para entendermos a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, nos sábados anteriores, nós vimos que os israelitas, o povo de Deus, era escravo no Egito. Então Deus chamou Moisés para libertar o povo israelita lá do Egito. E Moisés guiou o povo na travessia do Mar Vermelho, na caminhada pelo deserto. Durante o dia, Deus os protegia do calor causticante do sol com uma nuvem. E à noite, Deus os protegia do frio excessivo com uma coluna de fogo. Vimos que Deus orientou Moisés a fazer uma réplica do santuário celeste, onde a sua presença habitaria entre seu povo. Vimos que esse santuário tem 3 espaços diferentes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Os sacrifícios de perdão e gratidão são feitos no pátio. No lugar santo estão o candelabro, lembrando a presença do Espírito Santo, o altar de incenso, representando as nossas orações,
e a mesa dos pães, representando as 12 tribos de Israel. E no lugar santíssimo, onde só Arão, o sumo sacerdote, podia entrar, está a Arca da Aliança, que Deus pediu para Moisés fazer especialmente para colocar as tábuas com os 10 mandamentos, lembrando a nossa entrega em obediência ao amor de Deus. Dentro da arca, Moisés colocou, além das tábuas de pedra com os 10 mandamentos, o bordão de Araão e uma vasilha de maná, para lembrar o povo de Israel o cuidado e o carinho de Deus, de que sempre dependeriam. As leis para obedecer a Deus também estavam lá, e com elas era possível manter a comunhão com Ele. Moisés, seguindo as orientações de Deus, guiou o povo através do deserto durante 40 anos. Durante todo esse tempo, nem as roupas nem os sapatos se estragaram. E a cada manhã, Deus mandava alimento suficiente para um dia, pois o maná estragava de um dia para outro, à exceção de sábado, quando era necessário recolher o maná para 2 dias na sexta-feira, para que o sábado fosse respeitado como um dia especial para adorar a Deus. De sexta para sábado, o maná permanecia fresquinho. Mas vimos também que nem sempre foi tranquilo no deserto. Os israelitas começaram a reclamar de tudo e com isso acabaram pecando contra Deus. Quando a gente peca contra Deus, muitas vezes nos afastamos da sua proteção. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Sem a proteção de Deus, em consequência do pecado das reclamações que estavam afastando os israelitas do seu Criador, milhares de cobras atacaram o acampamento dos israelitas, que começaram a morrer. Deus orientou Moisés a erguer uma serpente de bronze em uma haste de madeira para que todos pudessem ficar curados, representando a salvação que seria oferecida a todos os pecadores quando Jesus fosse erguido na cruz. Mas não sei se os israelitas não entenderam ou logo esqueceram o que Deus quis ensinar, logo começaram a queixar-se novamente. Desta vez porque queriam água. Lembram da cantilena? Levem-nos de volta ao Egito, levem-nos de volta ao Egito, levem-nos de volta ao Egito. Deus orientou Moisés a pegar o seu cajado e encostá-lo em uma rocha e falar com ela. Mas talvez Moisés estivesse bravo com os israelitas, impaciente. Ao invés de apenas encostar o cajado na rocha, Moisés bateu com força. Na mesma hora, jorrou muita água. Mas Deus não gostou da atitude de Moisés. Não era pela força de Moisés que a água havia surgido. Não havia nenhum mérito em Moisés ou em suas ações. A rocha simbolizava Jesus. E só Jesus nos garante a água da vida. Pela impaciência de Moisés, por causa dos israelitas, e por ele ter ferido a rocha, em vez de falar-lhe, como Deus havia ordenado, o Senhor o proibiu de entrar na terra prometida. Após 40 anos de caminhada pelo deserto, finalmente os israelitas chegaram perto da terra prometida. É logo ali, só precisa atravessar o Rio Jordão. Moisés apreciou a terra com muita tristeza, pois sabia que não poderia entrar lá. Deus o havia proibido. Moisés olhou ansiosamente através do Rio Jordão em direção à terra prometida. Ele se sentia triste porque não entraria ali. Moisés rogou a Deus que o deixasse entrar naquela terra com o povo. Mas Deus lhe disse que não falasse mais naquele assunto. Assim, Moisés não insistiu mais. Ele aceitou a sabedoria e vontade de Deus.
Mas então Moisés pensou acerca dos filhos de Israel. Quem os lideraria se ele não mais pudesse fazê-lo? Quem cuidaria deles? Ele orou e pediu a Deus que Deus providenciasse um bom líder. Deus ouviu a oração de Moisés e lhe disse que queria que Josué fosse o novo líder do povo. Josué era um homem de sabedoria e fé. Assim, Moisés ficou feliz com a escolha de Josué e preparou para ser seu sucessor. Deus, porém, tinha uma última coisa para Moisés fazer. Muito tempo havia se passado desde que Deus, pela primeira vez, deu os 10 mandamentos ao povo. A maioria dos adultos de então eram criancinhas quando Moisés subiu a montanha para receber os 10 mandamentos de Deus. Eles não podiam compreender bem o que havia acontecido, nem o que aquilo significava. Deus queria que Moisés, mais uma vez, falasse e explicasse as leis que Deus desejava que eles seguissem ao estar prestes a entrar em sua nova terra. O rosto de Moisés brilhava com uma luz santa. O longo cabelo branco flutuava-lhe sobre os ombros ainda fortes. Seu olhar claro e inteligente repousava sobre os milhares de pessoas em pé diante dele. Aquelas seriam suas últimas palavras para eles. Com muita emoção ele começou a falar. Repetiu a história dos israelitas, falando que eles haviam sido escravos no Egito e tinham sido libertados por Deus. Relembrou-lhes os grandes milagres que Deus havia realizado por eles. Contou-lhes como tinham escapado através do Mar Vermelho. Durante todas as suas viagens, Deus havia providenciado alimento e água. Deus os havia guiado através de uma coluna de fogo e de uma nuvem. Contou-lhes sobre o pecado de seus pais que murmuravam, queixaram-se e adoraram ídolos. Lembrou-lhes a viagem deles pelo deserto durante 40 anos, antes que pudessem entrar em Canaã. Moisés também falou da grande paciência e do amor de Deus por eles, de seu perdão e graça. Disse que as regras que Deus lhes tinha dado eram mais sábias que todos os regulamentos de outras nações. Eles precisavam ser exemplos da sabedoria de Deus. Deviam ter cuidado pelas outras nações. Deviam contar-lhes sobre as coisas maravilhosas que esperavam por eles em Canaã. Então Moisés recapitulou novamente com eles as leis ou regulamentos. Temia ainda que eles se esquecessem e se distanciassem de Deus. Assim ele lhes lembrou as maravilhosas bênçãos que receberiam se obedecessem a Deus e as maldições que viriam sobre eles se não obedecessem. Falou sobre as bênçãos da saúde e prosperidade da família, coisas e alimento, de ser líderes e da proteção contra os inimigos. Falou também das maldições e perda de sua terra, da falta de paz e segurança. Se desobedecessem, viveriam com medo e tristes e ficariam doentes. Moisés terminou com um cântico. Esse cântico fala sobre o modo maravilhoso de Deus ter mostrado seu amor no passado. Fala dos acontecimentos futuros e da vitória da segunda vinda de Jesus. Moisés disse que o povo memorizasse o cântico, que o ensinasse aos seus filhos, que o cantasse em grupo quando se reunisse para adoração e o cantasse enquanto trabalhassem. Ele não queria que as pessoas esquecessem de suas últimas palavras a elas dirigidas. E Deus deseja que não nos esqueçamos dele nem de suas leis.
Ele deseja que escolhamos obedecer-lhe. Isso me faz lembrar de nossa mensagem. Vocês se lembram dela? Vamos dizê-la juntos? Adoramos a Deus quando escolhemos obedecer-lhe. E o que diz o nosso verso para decorar? Amando o Senhor, seu Deus, servindo-o de todo o coração. Deuteronômio 11, 13. A canção de Moisés está toda escrita na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 32. Com certeza vocês já estão com a Bíblia na mão, não é verdade? E sabem onde encontrar Deuteronômio? Não? Deuteronômio é no Antigo Testamento. Vamos encontrá-lo com nossa musiquinha? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Encontraram? Está entre Números e Josué. O segundo texto que vamos ler está em Êxodo. Este está fácil, não é? É o segundo livro do Antigo Testamento, logo após Gênesis. Na sequência, vamos ler Mateus. Esse também é muito fácil. Mateus, Marcos, Lucas e João. É o primeiro livro do Novo Testamento. Então vamos lá? Como disse, a canção de Moisés está em Deuteronômio 32. Nós não vamos ler agora, mas eu desafio vocês a lê-la inteirinha para comprovar se tudo que contamos aqui está certinho. Mas gostaria de ler com vocês Êxodo 21 a 17. Deus falou e foi isso que lhe disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que é lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia, descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer coisa que seja dele. Vocês sabem o que eu acabei de ler? O que lemos aqui? Sim, são os 10 mandamentos. Olhando os 10 mandamentos, qual o mais importante? Já pensaram? Depois vocês me contam. Sabem,
Quando Jesus esteve aqui na terra, os discípulos perguntaram para ele qual é o mandamento mais importante. Vocês sabem o que Jesus respondeu? Vamos ver? Vamos ler Mateus 22, versículos 36 a 40. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. O que Jesus explicou através dessas palavras é que não existe um mandamento mais importante. Todos os 10 são muito importantes. Se nós amamos ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a alma e com toda a mente, nós obedeceremos naturalmente os 4 primeiros mandamentos, pois a obediência a eles prova o nosso amor a Deus. Por outro lado, quando amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, não é nenhum sacrifício obedecer aos outros 6 mandamentos, pois honrando nosso pai e nossa mãe, nós os amamos. Não vamos matar, enganar, trair, roubar ou mentir se amamos os nossos amigos, vizinhos, colegas, parceiros, não é verdade? Então, na verdade, não existe mandamento menos ou mais importante, mas o resumo de todos eles é o amor. Se colocarmos o amor de Deus em nosso coração, obedeceremos a todos eles, não acham? Consequentemente, seremos felizes e mostraremos a Deus o quanto o adoramos. O desafio para o dia de hoje é copiar as atividades aqui listadas e colocar um A ou um X ao lado de cada uma delas. Fazendo cada atividade, vocês estiverem ou não adorando a Deus. Então, puxar o rabo do gato. Deus vai gostar disso ou não? Se vocês puxarem o rabo do gato e Deus gostar, vocês põem um A. Se Deus não gostar, você põe um X. O que vocês acham? Ir à igreja aos sábados é um ato de adoração ou não é? Se for um ato de adoração, é um A. Se não for um ato de adoração, põe um X. Vocês, então, copiam todas essas atividades, colocam um A ou um X, conforme vocês entenderem que estão adorando a Deus ou não. E depois, tiram uma foto e me mandem pelo WhatsApp, ok? E para partilhar o que vimos na lição de hoje, vocês podem recortar um coração em papel vermelho. Quem gostaria de ler o que o coração diz para nós? Vamos lá? Amando o Senhor seu Deus, servindo-o de todo o coração. Deuteronômio 11:13. Sim, é o nosso verso para decorar. E vocês podem escrever o verso dentro do coração e colocar o seu nome para mostrar que desejam servir a Jesus de todo o coração. Ao fazerem isso, vocês estão escolhendo obedecer-lhe. E quando obedecem, deixam Jesus muito feliz. Agora, compartilhem com alguém e contem-lhe que desejam servir a Jesus de todo o coração e estão se esforçando mais para obedecer. Pois adoramos a Deus quando escolhemos obedecer-lhe. Antes da nossa oração final, eu quero partilhar com vocês um segredo. Vocês sabiam que dia 22 será um dia muito especial? Sabem por quê? É que dia 22 é aniversário do nosso querido amigo Noah. Feliz aniversário, Noah! Tenho certeza de que Deus, o único Salvador, observa cada passo seu e lhe segura pelas mãos.
Que Deus continue te guiando e cuidando com muito carinho, Noah. Feliz aniversário! Um grande e carinhoso abraço para você. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, ajude-nos a desejar adorá-lo ao ser obedientes. Obrigada, Pai querido, pelos benefícios e bênçãos que o Senhor nos dá. Cura seu povo durante essa pandemia, Pai, como o Senhor curou os israelitas no deserto. Agradecemos, Pai, pela vida do Noah e o entregamos em suas mãos, para que o Senhor derrame bênçãos de saúde e sabedoria sobre ele. Pedimos e agradecemos, confiantes no santo nome de Jesus. Amém. Feliz sábado!